Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso segundo episódio do Elas no Vale. Hoje a nossa convidada especial é Rosmary. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória até aqui. Bom dia, Rosmary, Bom tudo dia, bem? Tudo bem. Se apresente então um pouquinho para todas as mulheres que vão nos assistir nesse momento. Meu nome é Rosmary, sou casada com o Rui, tenho 2 filhas, Aline e Alice. Sou mãe pet do Binho e do Caramelo. Então, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória nesses 25 anos de Ateliê Rosmary. É uma longa história. Começou quase numa brincadeira, mas a gente precisava aprender a costurar para formar uma família. Na minha época era assim, né? A gente precisava saber costurar para casa. Então eu fiz o meu primeiro corte e costura aos 14 anos, com a Magic Corte de São Paulo, e foi ministrado pela Leonie Kerkoven, né? E ali a gente costurou, né? Para casa, família, para as filhas. E até que um dia começou alguém pedir, quem fez, né, as vestidos das minhas filhas? A mãe faz. E assim veio, né, até que um dia, vamos dizer assim, definido, eu tive a minha primeira cliente, que eu sempre falo, que foi a dona Nilda Raubenthal, e ali veio, né, foi vindo mais clientes, e eu tinha, na época a gente tinha as vacas leiteiras e engorda de suínos, porque eu moro lá na localidade, uns dizem Linha Brasil, outros Linha Nova Áustria, e lá eu moro até hoje, né. E ali foi vindo, e eu ministrava as duas coisas durante o dia. O serviço das vacas, né? Tirar leite e carregar para pastagem. E à noite, nas horinhas vagas, eu já costurava alguma coisinha. E até que eu tive que definir, escolher, entre ficar lá ordenhando as vacas, trabalhando nessa profissão, ou a costura, e daí eu me dediquei à costura, que isso foi uma paixão desde criança. Sim, eu acompanhei um pouquinho da tua história, que a senhora postou ali nas suas redes sociais. 15 anos a senhora trabalhou em casa, né? Sim, 15 anos eu tive o ateliê em casa, que começou num cantinho da cozinha, a máquina, que eu até mostrei ali nas redes sociais, que eu tinha 14 anos quando eu ganhei a máquina do pai e da mãe, que era uma máquina zigue-zague, que na época já era uma chiqueza, aquela máquina zigue-zague era poucos que tinham, né? E ali começou, né? Depois eu já tive que abrir um espaço onde é que era a sala, eu já fiz a sala de costura e ali foi indo, né? E quando ficou pequeno lá, daí eu decidi vir para o centro, mas 15 anos foi lá. E como foi assim para ti sair de casa e vir para cá? Foi um passo bem difícil, muito pensado. Foi bem difícil, né? Porque em casa, né? Sim. Eu recebia os clientes em vários horários, era domingo, era todo dia era dia, né? Mas como ficou pequeno o espaço lá, e para dar um pouco de conforto para os clientes, que meus clientes eram aqui do centro, eram de fora dos outros municípios, então eu decidi vir. Foi um passo difícil, foi desafiador, mas aqui já está completando 10 anos aqui no centro de Ipaverama. Quarta-feira, então, dia 22, tivemos a inauguração do novo espaço. Conta um pouquinho pra gente o que mudou, o que tu sentiu assim nessa mudança de espaço? O que a gente pode esperar desse novo espaço do Ateliê Rosmary? Foi outra decisão difícil, mudar, porque eu sempre estava no segundo andar, né, e até questão de valores, né, de aluguel, mas também era um pedido dos clientes. Tu sempre está em cima, tem essas escadas para subir. Então,
Foi até que chegou a oportunidade de ter esse espaço aqui. Aqui é de novo para melhorar o atendimento, facilitar para o cliente, e a gente tem ideias de colocar mais, ser um pouco mais diversa a questão do... Hoje é festa, que entra toda a linha festa, masculino e feminino, noivas, 15 anos, madrinhas, e a gente está aí pensando numa nova linha de confecção. E os vestidos de prenda, a senhora também continua confeccionando? Sim, continuo confeccionando os vestidos de prenda para as invernadas de Enarte, grupos de danças alemãs também, a gente também faz os trajes. Isso vai continuar, mas a gente está com um projeto aí de um... E agora então com aluguéis, né? Ou a senhora já tinha? Sim, eu já tinha assim? Aluguéis, já faz uns 2 anos que a gente começou com os aluguel, né? Não faz tanto tempo. Qual o maior desafio, assim, que a senhora pode contar um pouquinho para todas as mulheres que estão nos assistindo? Qual o maior desafio nessa área de empreender, assim, no nosso município? Que a gente sabe que é um município pequeno, né? Mas, claro que nem a senhora disse ali, é um desafio. Teve toda aquela história, saiu lá de casa, veio para cá, agora então com um ambiente novo. Qual o maior desafio, assim, que tu pode dizer, não, isso foi um desafio para mim que superei? O desafio maior é você vir do interior e ter credibilidade, que as pessoas acreditam que realmente você sabe fazer. E você tem que quase provar por A mais B que você, sim, é capaz de fazer. E o desafio para nós mulheres também não é fácil. Gente, para mim chegar até aqui hoje, ter esse espaço aqui, isso não foi fácil, gente. Isso nunca foi só sorrisos, isso teve muito choro, teve muitos desafios. E a gente não pode, tipo assim, primeiro tombo, não. Cai, levanta, vamos de novo, vamos lá. Não dá para se entregar. Se tu tem um sonho, gente, eu sempre digo que a vida da gente é o tempo. Um dia tem sol, um dia chove, vem trovões, vem o sol, é nublado. Gente, e a nossa vida é igual. Mas a gente sempre torce. Ontem, a nossa inauguração, na sexta, né? Olha que choveu durante o dia. Olha o tempo que nós tínhamos. E eu disse, Deus, eu preciso de um dia lindo, que brilhe como os vestidos que tem aqui dentro. E ele me abençoou com aquele dia lindo, aquela tarde maravilhosa. Muita gratidão por isso. Assim, qual foi, nesses anos de história que a senhora tem o ateliê, qual foi a tua maior conquista até hoje? A minha maior conquista? Que tu pode, a senhora olha para trás e assim, não, essa foi a minha maior conquista. Ou talvez na vida pessoal, ou também aqui no ateliê. A minha família, que sempre me apoia muito. Minhas filhas me ajudam muito. E assim, o primeiro trabalho importante que, vamos dizer assim, que deu o rumo, que abriu as portas, foi 2004, que foi a primeira corte do município de Paverama que eu fiz. Eu lembro que naquele ano depois, as formaturas aqui do centro, as meninas praticamente todas vieram fazer vestidos comigo de formatura. Então, por isso eu digo assim, o que abriu as portas para mim, na minha profissão, foi o grupo de danças Origens, que eu comecei a fazer os trajes, e das Soberanas. Que ali, então, abriu as portas para o que eu gosto de fazer. E como é que foi lá naquela época, né, que nem a senhora citou,
Quando a tua vizinha chegou e disse assim, Rosmary, faz pra mim. Ela disse, Rosmary, eu sei, tu costura só para vocês em casa, mas eu tenho um evento esse final de ano na casa do meu filho e eu queria uma roupa. Tu faz para mim? Eu não faço, faço, dona Nilda. E daí, e ali veio vindo as outras, né? Sim. Foi um primeiro passo. Quais são, hoje, a gente já falou um pouquinho da tua trajetória, né? Qual foi teu maior desafio, sua maior conquista. Mas, Rosmary, hoje, qual é o teu maior sonho? E se a senhora pode contar um pouquinho para a gente de alguns planos que a senhora tem com esse novo espaço, que nem a senhora já comentou e está pensando em outras coisas, né? Outras modelagens, talvez. Sim, a gente está pensando numa outra linha ali que não tem muito por aqui. E a próxima etapa do ateliê é poder passar para as pessoas o conhecimento da costura. Então eu vou começar, isso é uma coisa que eu já posso, né, falar para quem gosta e já até que já costura, que tem um entendimento, porque isso é uma área que tem um espaço muito grande. Eu vou começar então agora, no mês de setembro, abrir as inscrições para quem quer aprender do zero, da estaca zero, que é aprender a tirar as medidas, a criar os moldes e a modelar a sua própria roupa. Podemos começar com uma sainha, com uma blusa, com uma camisa, mas começar a base, que é o início, até formar os vestidos de noiva, festa. Então eu já deixo, né, o convite para quem quiser, que isso vai ser um dos passos. Agora os primeiros passos do ateliê vai ser esse. Por isso o novo ambiente com mais poder, né, eu vou precisar de espaço aqui, então por isso esse espaço maior, né, porque para poder ministrar as aulas com a mesma formação, mesma escola, né, que eu fiz lá em São Paulo, que é a Magicorte, que é uma escola de modelagem, que então ali a gente aprende do zero. E por ser uma modelagem muito boa, ela é sem cálculos, e eu faço aqui, a maioria das clientes que trabalham, né, que vêm aqui, sabe, que a gente tira a medida, a gente modela as peças e veste e geralmente não dá ajuste. Então é uma modelagem muito boa e isso eu quero passar, esse pouco conhecimento que eu tenho, mas eu quero deixar para essa nova geração que está vindo aí, porque nós temos estilistas se formando todo ano. E nós precisamos das costureiras também, como eu aqui também preciso, né? A gente que trabalha nessa área, a gente precisa de pessoas especializadas que tenham um conhecimento para trabalhar na área da costura. Então é muito abrangedor, é muito grande, acolhe várias áreas assim dentro da costura e isso seria, acho que, muito importante para essa nova geração que vem vindo aí. Hoje a senhora trabalha sozinha ou tem alguém que te ajude, que faça? No momento, eu estou sozinha, mas a gente já logo vai também pedir, já fica ali, para as pessoas que estão interessadas, que sabem trabalhar na máquina reta, numa overlock, e que tenha interesse de aprender e de conhecer essa área, a gente já possa enviar currículos para o Ateliê Rosmary. Sim. Agora conta um pouquinho para a gente o que a Rosmary gosta de fazer quando ela não está aqui. Quando eu não estou aqui, em casa, é as minhas orquídeas, minhas flores, que eu preciso trabalhar, preciso mexer com a terra, então eu tenho meu cantinho lá, tenho minhas plantas. E o que mais me relaxa, o que mais me deixa tranquila, é quando eu posso fazer a minha cavalgada. Que é uma coisa que vem de mim desde criança, né?
Eu sempre gozo que o meu transporte escolar era cavalo. Eu tenho uma paixão muito grande. E agora, em outubro, está fechando 5 anos que eu adotei um cavalo. As minhas filhas gozam de mim, que pessoas normais, elas adotam um gato, cachorro, e a mãe adota um cavalo. Mas é pela paixão mesmo. Então, o Caramelo está comigo 5 anos. Foi tirado de maus tratos. E lá ele tem muito carinho. E às vezes, quando dá, então a gente dá uma cavalgada final de semana mais curtinha, mas só para desestressar mesmo, mas é muito gratificante. Para dar uma aliviada, Dar uma aliviada do dia a dia. O que a senhora poderia deixar, assim, de mensagem para as mulheres que estão... A gente sempre faz, né, nesses momentos finais, uma mensagem que a senhora poderia deixar para as mulheres que estão pensando em empreender, que estão, que nem a senhora que saiu lá do interior, continua morando no interior, mas saiu de lá, trouxe todo esse... trouxe o ateliê para cá, né, e resolveu realmente investir e empreender e dar aquele não. Vamos lá que vai dar certo. Uma mensagem, assim, para que a senhora possa deixar. A minha mensagem é essa. Comece com o que tem. A gente não precisa começar grande. Comece pequeno, comece com qualquer coisinha, seja em qualquer área. Comece com o que você tem. Mas sonhe alto. Comece pequeno, mas sonhe alto. Que vai dar certo. E nunca desista. Cai, levanta, que vai dar certo. E ter fé, muita fé em Deus. Uma mulher ou uma pessoa que inspirou ou que inspira a Rosmarie? Tem várias. Porque a gente tem dias que dá vontade de desistir. Mas eu tenho várias amigas, não vou nem citar nome, porque daqui a pouco eu esqueço de alguém, né? E elas me incentivam muito, que sim, que eu sou capaz, que tem que seguir em frente. E nessa trajetória toda dos 25 anos, eu tive vários desafios, que lá em 2004, quando eu tive que fazer os vestidos soberanas, eu tive que ir atrás de conhecimento da área de festa, fazer os cursos. Quando foi para grupo de dança, a mesma coisa, ali começou por 2007, 2008, por ali. Aí eu tive que começar os trajes alemães, tá, saber costurar é uma coisa, mas tu saber fazer, porque aqueles vestidos são umas obras de arte, então eu tive que ir atrás de conhecimento, fui para Gramado, fazer os cursos lá, que sempre vinha professores da Alemanha para ensinar a fazer traje alemão. E a mesma coisa foi quando as pessoas vieram me pedir as roupas de festa, aí eu fui ter que procurar também mais conhecimento e fazer mais cursos na Costurilab de Porto Alegre, né, ministrado lá pela Marilene Veiga, uma ótima profissional. Eu tive que ir atrás dos conhecimentos, né, porque a gente não pode ficar parado, e até hoje eu continuo fazendo cursos de aperfeiçoamento, de técnicas, novas técnicas, né, principalmente na área de noiva e 15 anos, as estruturas dos vestidos. A gente é obrigada a estar sempre se atualizando, seja qual for a profissão, não dá para parar. Você tem que ir atrás. Então, Rosmarie, esse foi o nosso bate-papo. Espero que a senhora tenha gostado. Agradeço muito a senhora ter topado, contar um pouquinho da tua história, um pouquinho de quem é a Rosmarie. Gente, venham conhecer o novo ateliê da Rosmarie, tá muito lindo. Sexta foi a inauguração, eu pude estar presente, foi muito, muito gratificante. Convido a todas a assistir e vir aqui no espaço. Tá muito lindo mesmo. Se você que precisa alugar um vestido ou não tem o vestido que tu quer, da cor que tu quer, do modelo que tu quer, como a Rosmarie comentou, ela molda, tá? Ela faz conforme você quiser.
venha conhecer, porque realmente, gente, tá muito lindo. Tu entra aqui dentro e fica maravilhada com tantos vestidos lindos que tem. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima